porque é realmente a doutrina que consola a gente, porque esclarece. Não deixa o indivíduo apenas com a crença, põe o conhecimento na frente da crença. Nossa fé não é uma fé fogo de palha, é uma fé raciocinada. E esse foi o primeiro gatilho, foi justamente com contato com esse amigo de infância. Tá, então o seu primeiro objeto de estudo foi literalmente a psicografia? Foi a psicografia, eu me interessei pela psicografia, foi o primeiro trabalho, na verdade, de tudo que eu pesquisei, eu posso te garantir que pelo menos aí, eu acho que 80% do que eu tive contato foi com o fenômeno de psicografia, que é a mediunidade mais importante da construção do espiritismo. Porque na época de Kardec, não existia gravador de voz, não tinha como computador, não tinha nada, então o conhecimento ficava todo ali, nas psicografias. Então, o pensamento espírita, a doutrina espírita, ela foi toda construída através da mediunidade de psicografia. Então ela teve uma mediunidade que teve a importância enorme para a construção do pensamento espírita. O próprio Chico Xavier, né? A psicografia dele acho que foi o que mais impactou o mundo, né? Na época. As cartas consoladoras, o trabalho que Chico fez, foi um trabalho sem precedentes na história, porque você parar para observar as obras de Chico, quando você lê um livro chamado Paulo Estevão, ali é a história do cristianismo vivo. Ele descreve Roma como nenhum autor descreveu. As brigas, as batalhas. Ele nunca esteve lá. Como naquela época não tinha internet para ele pesquisar, para ele ver. E o livro é um livro simplesmente fantástico. Na minha opinião, dos livros de Chico que eu li, foi o livro mais bonito de Chico. A Paulo Estevão. O livro Parnaso de Além Túmulo, antologia poética, com mais de 50 autores mortos, consagrados. Ele consegue psicografar no mesmo estilo. Ano passado, acho que ano retrasado, deu entrevista no programa do Amaury Júnior, está aí no meu canal no YouTube. E o Amaury, ele falou que o pai dele era especialista em Humberto de Campos. Uhum. E que na época eles levaram o livro para o pai do Amaury avaliar, o livro do Chico, para ver se aquilo ali parecia com Humberto de Campos. E o pai do Amaury fala na entrevista, está gravado, que o pai dele leu e disse: não, isso aqui não parece Humberto de Campos, não, isso aqui é Humberto de Campos. Está publicado isso aí. Então como é que você vai explicar Chico Xavier, que só tinha o 4º ano primário? E foi pesquisado, foi um médium que se deixou pesquisar. Na revista O Cruzeiro, Davi Nasser, Jean Manzon, acho que várias décadas atrás, acho que década de 60 ou 70, não lembro, que não era nascido, foram pesquisar Chico e se passando por jornalistas americanos. Chegaram lá, ficaram um dia todo ao lado do Chico. E na hora que ele disse que eles foram embora, o Chico presenteou um livro para o Davi Nasser e outro livro para o Jean Manzon. Quando eles chegaram em casa, o Davi Nasser abre o livro e olha, tem uma dedicatória do Emmanuel para ele e coloca lá, para meu amigo Davi Nasser. Quer dizer, como é que Chico ia saber, né? Que eles estavam se passando por jornalista. Aí ele pega o telefone, liga para o Jean Manzon lá e ele confirma, pegue seu livro aí, tem alguma coisa aí? Ele abre o livro e tinha lá também a dedicatória que o Chico fez para o Jean Manzon, para o meu amigo Jean Manzon, de Emmanuel para ele. Então, assim, o médium autêntico, ele está aberto à pesquisa. Ele se deixa pesquisar, porque ele quer entender o que se passa com ele. E Chico foi pesquisado por muitas pessoas, não só foi essa pesquisa, não. Tem um livro fantástico chamado Psicografia à Luz da Grafoscopia, que é de um perito chamado Carlos Augusto Perandrea, que analisou as assinaturas das cartas do Chico. É um livro fino, muita casa espírita tem esse livro. Resumindo a história, no final do livro ele chega à conclusão de que mais da metade das assinaturas que vinham nas cartas do Chico era assinatura genética do espírito quando em vida. Então, é muito difícil você explicar o fenômeno de Chico Xavier. Ou você acredita, ou você não tem uma explicação. Chico foi realmente a nossa maior antena, nosso maior exemplo. Muito legal. E quem que você considera que hoje é o maior médium vivo de psicografia? Olha, eu não vou cometer esse deslize, deslize. É indelicado. Tem muita gente boa, Uhum. Fazendo um trabalho, pessoas inclusive que não estão no meu livro. Nesse livro, nós temos, eu pesquisei 3 médios aqui, coloquei no livro. Foi o médium Orlando Noronha, que começou seu trabalho mediúnico ao lado do Chico. O médium
Alaô Borges, de Uberaba, tá? E o médium Newton Souza, do Ceará. Inclusive eu trouxe 3 casos, aliás, acho que 4 casos aí, desses médios para passar para vocês, né? Inclusive a gente pode até já colocar até o primeiro caso, se você quiser. Claro, vamos. Que é o caso, vou narrar antes de passar um vídeo, é o caso da garotinha Carol. Esse caso ali foi bem interessante, porque ocorreu no estado do Texas, nos Estados Unidos, que era um casal de curitibanos, que tinha um casal de filhos, e a filha mais nova, ela apareceu com um caroço aqui na região do pescoço. Eles levaram ela para fazer um teste no hospital, MR test, e descobriram que se tratava de um tumor maligno. E foi feito tratamento, tudo, e ela veio a falecer. Então, a Elisângela, a mãe dela, ficou muito mal, ficou realmente assim, passando um momento muito difícil. E passa alguns meses, ela vem a Curitiba. Só que antes dela vir a Curitiba, ela construiu na casa dela um cantinho, onde ela colocou o porta-retrato da filha. E ali ela colocava uma florzinha. Todo dia ele ia repor, ia no jardim, tirava uma florzinha, colocava lá e fazia reposição quase que diariamente ao lado do porta-retrato da filha. E aí ela vem a Curitiba. Quando ela chega em Curitiba, uma amiga convida para ela participar da reunião de psicografia do médium Orlando Noronha. E aí ela vai para a reunião de psicografia do médium Orlando Noronha. E quando chega lá, tinham umas 200 pessoas. O Orlando nesse dia recebeu acho que 7 ou 8 cartas. E uma das cartas foi a carta da Carol, da filha dela. E o que mais impactante é que na carta vem com riqueza de detalhes que o Orlando não teve acesso. Por exemplo, ela fala na carta que via quando a mãe chorava no carro, porque a mãe estava dirigindo, olhava pelo retrovisor e só via uma cadeirinha, porque ela andava com 2 cadeirinhas, do filho e da filha, né? Então ela olhava, só via a cadeirinha do filho, porque a filha não estava mais aí, ela começava a chorar. Ela narra isso na carta. Como o médium podia ter acesso a essa informação? Isso não estava na internet, que eu olhei. Mas o mais incrível, Guru, no final da carta, o médium pega um lápis, começa a desenhar o porta-retrato, exatamente igual àquele que estava lá no Texas, lá em Dallas. E para ser mais preciso, ainda coloca a florzinha em frente ao porta-retrato, exatamente como ela tinha deixado quando saiu de Dallas. Então esse caso está no nosso primeiro livro. Eu queria que pudesse passar aí já, né, o Gabriel passar aí, vocês vão ver. Veja que interessante. Eu sou a mãe da Carol. Eu conto toda a minha história no livro do Guilherme, desde o início da doença da minha filha até o momento que eu encontro o Orlando, que é o médium que psicografou a cartinha da minha filha, né? E no livro eu coloquei a foto, o desenho que a minha filha fez para mim, que me levou a acreditar que realmente era ela que estava ali naquele momento escrevendo para mim, né? Que é o seguinte, tipo, aqui atrás de mim eu tenho o espaço que é dela, né? Então eu tenho a foto, eu sempre coloco flores aqui para ela e tem a florzinha deitada no porta-retrato dela. E na psicografia eu recebi o desenhinho dela, né? E que eu achei assim, tinha tudo era tudo para ser ela mesmo, porque ninguém sabia, né, que eu tinha esse espaço dela aqui, que eu colocava a florzinha deitada dela, né? E eu recebi esse desenho que eu vou mostrar para vocês. Tem no livro, que é a foto dela com a florzinha deitada, né? Então, assim, ali eu tive certeza que era minha filha que estava ali. E a partir daí, eu comecei a ter certeza que ela estava bem, que ela vivia, e isso me ajudou muito, né? Então, hoje eu acredito nisso, eu acredito que hoje ela não tem dor, ela vive, ela tá bem, ela tá sempre do meu lado, e eu acredito nisso. Bom, no livro tem toda a história, eu espero que ajude as pessoas que estão passando por isso ou já passaram por isso.
E espero que as pessoas possam tentar conseguir caminhar com a certeza de que nossos filhos vivem, né? E é isso, espero que vocês possam ler o livro do Guilherme. Obrigada. Pode voltar aqui. Pode voltar, então. Então, para quem tá boiando aí, que eu vi no chat que tem gente que tá meio boiando, nós estamos falando, né, né, que tem gente... De psicografias. Psicografia. Como a psicografia, o Guilherme Velho, ele é um ultra especialista e vai estudar de forma científica como a psicografia ou a mediunidade pode impactar a vida das pessoas na prática, né? Ali a gente viu esse primeiro caso, né, Isso. que... É muito legal, a gente tem outros incríveis com fotos, com vídeos, eu fui vendo tudo antes, né, preparando aqui com o Guilherme, então é interessante como a mediunidade pode mudar muitas vidas e dores e problemas e coisas que antes eram impossíveis, né? Pois é, e Allan Kardec foi quem deu a dignidade à mediunidade. É isso. Até Kardec, o médium não tinha escolha. Ou era bruxo, ou era louco. Né? Kardec foi quem trouxe, apresenta, os espíritos, através de Allan Kardec, apresentaram o Livro dos Médiuns, que é a maior obra sobre mediunidade que nós temos. Uhum. E Kardec foi muito grande no seu tempo. Inclusive, Kardec ele classifica, muita gente não sabe, 56 tipos de mediunidade. Uhum. 56 tipos. Quer dizer, a gente que é espírita devia saber de cor, né? 56. Se a gente for olhar aqui, a gente vai dizer 4, 5, né? Psicografia, ajuda aí a ler. Psicografia, mediunidade de... clarividência, clareaudiência, telepatia. Sim, pois é. Aí então você vai somando aí 4, 5, falta 50, né? Falta 51, então falta muito. Então a gente precisa estudar mais. Muita gente fala, Kardec está ultrapassado. Não, Kardec ainda é o grande desconhecido dos espíritas mesmo, como diz Herculano Pires. Né? Muita gente não sabia. 56 tipos de mediunidade Kardec classificou.